Enganar o Olá, Thomas. estamos de volta com mais uma edição ao vivo do programa Urban View, direto aqui dos estúdios da UTV. Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branche, e a participação da Sandra Lanza na produção e também aqui no chat, esperando por vocês. Sandra, tudo bom? Tudo bem, Gilberto? Como vai? Tudo bacana. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente mais uma edição do Urban View. Tô aguardando a participação aqui via chat e daqui a pouquinho eu vou falar da enquete do dia, não é isso? Isso aí, temos mais uma enquete interessante para você participar e dar sua opinião, se tornar esse programa ainda mais interativo. Nosso convidado de hoje é Carlos Leite. Carlos, como vai? Tudo bom? Olá, Gilberto, Sandra, tudo bem? Bem-vindo. Professor Obrigado. Carlos Leite. Nós vamos conversar com o Carlos Leite hoje, o nosso olhar da semana, o tema do programa de hoje é cidades inteligentes. Como promover o crescimento urbano de forma sustentável? É uma questão que a gente tem discutido aqui em várias edições do programa Urban View e você que acompanha a gente pode notar que a gente está trazendo diversos olhares, né, para essa questão. Logo mais aí a gente vai ter a edição de uma mesa redonda aí que nós promovemos, que a Sandra está terminando aí a edição desse programa especial, que também debate essa questão. E hoje a gente traz aqui o Carlos Leite, que é professor e autor de livro a respeito, e nós vamos conversar, ter um papo gostoso aqui com ele sobre essa questão das cidades inteligentes, como promover o crescimento urbano de forma sustentável. A gente quer bater um papo com o Carlos hoje sobre questões como: as grandes cidades estão fadadas à falência? Quais são os principais indicadores dessa sustentabilidade urbana? Como é que funciona a relação entre os espaços urbanos planejados e aqueles que são informais, que brotam aí na cidade e a gente vê a toda hora? Então, vamos começar o Urban View primeiro pedindo para a Sandra dizer aqui como é que você pode participar ao vivo aqui do programa Urban View. Sandra. Muito bem, Gilberto, muito bem lembrado. Eu quero começar pela enquete do dia. Olha que interessante a enquete para você votar lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: as grandes cidades estão fadadas à falência? São 3 opções para você. Sim, não há como evitar. Não, mas os problemas sempre estarão à frente das soluções, ou nunca conseguiremos nos reinventar. Então olha aí, participe que lá no final do programa a gente dá o resultado e o Carlos vai comentar com a gente. Maravilha! Carlos Leite, nós vamos conversar com o Carlos Leite e ele é arquiteto e urbanista com mestrado e doutorado pela FAUSP, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ele é pós-doutorado pela Universidade Politécnica da Califórnia. É professor atualmente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, diretor da Stuck Leite Projetos e autor desse livro aqui que está nas minhas mãos, que é o livro Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes. A gente vai abordar um pouquinho aqui desse livro durante o programa. Então, Carlos, vamos começar justamente falando um pouquinho desse livro, né? Vamos pegar um pouquinho só para a gente aquecer a nossa conversa aqui. Como é que te levou a escrever esse livro? Como é que surgiu a ideia de produzir isso? Foi a partir de uma tese de mestrado? Foi do teu trabalho cotidiano profissional, das suas observações? Enfim, qual foi o contexto que te fez produzir esse livro aí? Muito bom, Gilberto. Eu diria que o contexto é mais ou menos simples. Faz 15 anos que eu estudo as cidades que se reinventam. Eu gosto muito dessa palavrinha, reinvenção, né? A reinvenção do cotidiano, a reinvenção de nós, das pessoas, nas cidades, né? E das cidades através da ação das pessoas. Isso pelo seguinte: a minha vida de arquiteto, urbanista e pesquisador sempre foi buscar um pouco as boas novas, as boas notícias, né? O mundo hoje, pela primeira vez na história de milênios do homem aqui no planetinha Terra, ele é mais urbano que rural, né? Isso aconteceu em algum momento em 2007, pela primeira vez na história, a gente tem mais gente na cidade do que no campo. Isso é uma mudança radical, né? E mais do que isso, as projeções aí da ONU indicam que até 2050 nós vamos ter 2 em cada 3 seres humanos no planeta vivendo em cidades. 2/3 da população vivendo nos grandes centros urbanos. E mais ainda, em grandes centros urbanos, em mega centros urbanos. Nas mega cidades, pela definição da ONU, mais de 10 milhões de pessoas. São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, são as cidades que estão explodindo. São as cidades do século XXI. Né? Então é assim,
as cidades são organismos vivos, como nós, né? É isso que eu costumo dizer. Se a gente não cuida, elas adoecem. Se a gente cuida, se a gente medica, e às vezes a gente precisa de cirurgia, às vezes a gente só precisa de um cuidado, né? Numa esquina, numa calçada, no bem cuidar, cada um cuidando das suas calçadas. Aqui no Brasil as calçadas pertencem às pessoas, né? Por exemplo, e às vezes precisamos de grandes cirurgias, né? Como resolver o miocão, né? Etc. Né? Um projeto como o Porto Maravilha no Rio, são grandes cirurgias que às vezes as cidades precisam, né? Mas muitas vezes é ação cotidiana. Como que a gente pode reinventar essa nossa vida cotidiana fazendo melhor, fazendo cidades melhores? E aí é uma ação de todos nós. Porque nesses 15 anos, para voltar à sua pergunta inicial, para chegar no livro, eu viajei muito, olhando um pouco práticas interessantes de cidades ou trechos de cidades que se estão reinventando. Um pouco essa historinha aí do percurso, do meu percurso e do livro. Se a gente olhar hoje para as grandes cidades, e se a gente olhar a partir de São Paulo, vamos pegar aí a enquete que vocês colocaram, né? Nós temos hoje uma percepção aqui no Brasil muito pessimista, diria? Né? Às vezes um pouco trágica, né? Com razão, com toda razão, né? Nós temos hoje dois grandes desafios que estão mobilizando todo mundo. Duas grandes percepções muito negativas. As cidades estão inseguras, né? E as cidades estão paradas. Exatamente, são os dois grandes motes que a gente vê no nosso dia a dia, conversando com os amigos. Ou o pessoal fala assim, São Paulo, para ver São Paulo, que é a cidade que a gente vê, São Paulo não dá, São Paulo vai parar, não tem jeito, não tem escapatória, não tem metrô que dê conta. E a questão da segurança, hoje mesmo no rádio só se fala na questão da maioridade penal, precisa aprender, enfim, todo esse sistema. E essa percepção vem aumentando, quer dizer, mais e mais pessoas têm tido essa mesma percepção que o Gilberto colocou. É absolutamente verdadeira. E não é só São Paulo e Rio, né? Se você for para Salvador, que tem 2,7 milhões de pessoas, está tão parado quanto aqui, né? Se você for para Curitiba, é incrível, que já foi o case de cidade sustentável no mundo inteiro, por causa de uma mobilidade eficiente, um sistema de mobilidade eficiente, né? Ordenou-se durante aí 2, 3 décadas um crescimento da cidade aliado com o sistema de transportes públicos feito lá pelo IPUC, pelo Jaime Lerner. Foi um case no mundo inteiro, né? Já não é mais, infelizmente. Então, hoje, Curitiba, por incrível que pareça, é a capital brasileira que mais tem carros per capita. Na cidade que já foi modelo de a única de boa mobilidade no Brasil. Então, assim, de fato... Perdemos o último bastião de esperança nesse país. Por um certo olhar, sim. Não, eu acho que não. Acho que Inês ainda não é morta, mas é incrível que, número 1, não tenhamos conseguido fazer este caso único ter continuidade, e é incrível também que um bom caso não tenha se replicado enquanto era bom nas outras cidades brasileiras, né? O Brasil tem um mau hábito, dentre vários, de não replicar os bons poucos cases, né? Então é assim, de fato nós temos aí hoje dois grandes, imensos desafios que incomodam a todos nós, ricos, pobres, classe média, governantes, políticos, todo mundo. As cidades estão violentas, há uma sensação geral de falta de segurança e as cidades estão paradas, de Salvador a Curitiba, São Paulo, Rio, todas, né? Mas é assim, a gente tem que respirar um pouco fundo, né? Com um pouquinho de calma, entender por que nós chegamos nessa situação, olhar um pouco para casos similares pelo mundo e ver que tem solução. Olha, gente, só uma partezinha que o Carlos está falando aqui, ele, nos bastidores, antes de a gente entrar aqui no ar, ele disse o seguinte para mim, ele vai me convencer até o final do programa que o futuro está nas grandes cidades. É nas grandes cidades que nós viveremos de forma sustentável. Então, eu estou aqui até ansioso pelo transcorrer dessa edição desse programa, né, e pela argumentação que o Carlos vai nos apresentar para descobrir como, frente a essa situação, a essa percepção desses grandes problemas de trânsito, falta de segurança, problema de habitação, crescimento desordenado, a gente vai
chegar a essa conclusão, mas Olha vamos lá. aí, você que está pensando em ir para o interior, não faça mala ainda, então espere o final do programa, ok? O interior pode estar pior que aqui. Aliás, mas acho que seria interessante a gente, até para quem está nos assistindo, você como especialista no assunto, vamos definir um pouquinho quais são os conceitos que traduzem uma cidade sustentável. Por onde se avalia a sustentabilidade de uma cidade? Uhum. Se você me permite, Gilberto e Sandra, Tá permitido. eu vou voltar para a sua primeira pergunta aqui, da falência das grandes cidades ou não, para depois a gente chegar nos indicadores de sustentabilidade urbana. Porque acho que a segunda coisa é recorrente da primeira. Assim, eu queria resgatar alguns conceitos, bastante tentando ser bem leigo, não ortodoxo, não acadêmico, mas importantes. As cidades, elas nasceram para o encontro das pessoas. Se a gente voltar lá na Grécia Antiga, né, as pessoas começaram a frequentar a ágora grega para fazer trocas de tudo, né, sair das suas casinhas lá no interior para se encontrar no centro da cidade, porque é o único lugar onde o espaço de uso coletivo, o espaço público, permite as nossas trocas. Fazer isso que estamos fazendo agora, fazer trocas de sentimentos, negócios, cultura, sexo, entretenimento, tudo, né? Os meeting points, os pontos de encontro, né, são fundamentais para tudo, inclusive inovação. Estávamos comentando agora há pouco, né, como é que algumas das empresas mais inovadoras do mundo, como o Google, um dos elementos-chave é poder favorecer, sair da caixinha, poder favorecer as pessoas se encontrarem Um ponto de encontro que estimula a sair da caixinha. Inovação, né? Então, assim, existem grandes economistas aqui que estudaram o que eles chamam de externalidades positivas que vêm da cidade, né? Uma delas chamada Jane Jacobs, Alfred Marshall, pai da inovação na economia, até um outro que é o popstar de hoje chamado Edward Glaser, economista de Harvard, que esteve aqui ano passado dando várias palestras e dizendo que o futuro está aqui e nas favelas do Rio de Janeiro, né? Qual é o comum nisso tudo, né? Nas grandes cidades que propiciam de maneira única a concentração de diversidade, que se tem tudo de bom que uma cidade tem e único, né? A vida cultural, as oportunidades, o empreendedorismo, a geração de inovação, o conhecimento de pessoas interessantes. A concentração única de diversidade de pessoas, de raças, de sexo, de rendas diferentes, e de programas diferentes, né? Uma das coisas que hoje a gente mais tenta promover são cidades mais compactas, menos espraiadas, né? Cidades mais compactas como Manhattan ou como Ipanema, Copacabana e Higienópolis aqui em São Paulo, mais densas, mais compactas com uso misto. Você encontra na vida cotidiana desses lugares todas as amenidades que fazem uma vida urbana ser interessante. Restaurantes, cafés, livrarias, tudo. E você, tendo tudo isso num lugar mais concentrado, mais compacto, você precisa de menores deslocamentos. Você precisa menos uso do carro. Se isso tudo está aliado com indicadores importantes que promovem sustentabilidade, vamos lá, uma mobilidade eficiente, que hoje em dia, consenso, é um pacote de coisas, desde as mais caras e demoradas, como o metrô, até BRTs, VLTs, ciclovias, boas calçadas e bons espaços públicos para caminhadas, como temos em Barcelona, Paris, Londres, São Francisco, Nova York, tudo isso. Todas essas coisas juntas fazem hoje um bom indicador de mobilidade urbana, né? Indicador de índice de área verde por habitante. São Paulo hoje tem quase um pouquinho mais da metade do mínimo recomendado pela ONU, que é 12 metros quadrados de habitante por área verde, né? Nova York tem 10 vezes isso. E eu estou falando de duas cidades do mesmo tamanho, né? Quase 20 milhões de pessoas, né? A grande São Paulo e a grande Nova York. Então, Nova York hoje virou um case disso tudo que eu estou falando. A boa notícia urbana é Nova York. Ela tem todos os bons indicadores, uma rede de metrô de mais de 500 quilômetros, uma rede hoje de ciclovias fantásticas, a cidade está toda hora se reinventando, né?
em todos os lugares, uma vida cultural, museus, universidades, conhecimento, a cidade inovadora, a cidade do conhecimento, tudo, né? Então hoje existem livros de colegas de vocês, colega da Sandra, jornalista do New York Times, fez um livro que bombou aí faz 2 anos, que é David Owen. Quer viver uma vida sustentável? Venha para Nova York. Por quê? Uma cidade mais compacta, ela otimiza todas as infraestruturas. Nesse sentido, ela é mais sustentável. Se você tem uma cidade espalhada, Los Angeles, né, você tem que gastar muito para espalhar, levar todas as redes de infraestrutura. Esgoto, saneamento, fibra ótica, transporte, pontos, estradas, rodovias, tudo. E ocupando demasiadamente, com baixíssima densidade, o planeta. Nova York é o oposto. Você tem altíssima densidade, 270 habitantes por hectare, Manhattan, é só comparável, por exemplo, no Brasil a Copacabana, né? E Higienópolis, aqui em São Paulo, Santa Cecília e Higienópolis. Então você tem essa otimização de recursos, portanto, nesse sentido é muito mais sustentável, com toda essa pujança, riqueza, empreendedorismo, cultura, que faz a cidade ser interessante, bela e gostosa, né? Portanto, esta virou o grande modelo de eficiência máxima do homem, né? Fazer uma cidade deste porte, 20 milhões de pessoas tão eficiente, né? Até com áreas verdes. Ou seja, meio assim, a provocação do jornalista é a ideia de uma vida bucólica no campo, com laguinho, com peixinho, no silêncio, nananana, estava lá no século XVIII e XIX. O homem de hoje, né, cujos filhos estão querendo trabalhar no Google, quer inovação, quer cinema, quer multiplex, quer uma vida cultural, quer ir no Metropolitan e faz isso a pé, faz de metrô, faz de bike, se encontra, faz ocupar e faz reinvenções no dia a dia, tem vida noturna, qualificada, numa cidade segura, com indicador de área verde, com mobilidade eficiente, numa cidade que ainda é a 3ª maior do mundo. Está lá, Nova York. Isso tudo é verdade? É verdade. É um case de sucesso? É admirada por todo mundo? É. A grande questão para nós é, as nossas grandes cidades podem chegar lá? Eu diria que muito provavelmente não. Por exemplo, o transporte público de qualidade, quer dizer, poderia ser um exemplo nesse sentido que você está colocando, porque, quer dizer, eu otimizo recursos e aí eu diminuo a questão de frotas de carros na rua, e aí cria-se uma cidade mais inteligente e sustentável. Mas mesmo tomando esse teu exemplo de Nova York, né, aliás, você citou alguns exemplos que me chamaram a atenção. Você falou de Manhattan, que é um centrinho, uma ilha de Nova York. Você citou Ipanema e Copacabana, você citou Higienópolis e talvez os Jardins aqui em São Paulo. Então, a gente tem aí nesses exemplos, a gente tem aquilo que o Tomás Assunção, presidente da Urban System, chama de centralidades, né? Centralidades equilibradas. É o nome que ele dá para isso, né? Centralidades equilibradas. São centralidades onde você tem um misto de comércio, de serviços, escolas, transporte público, etc e tal, e a pessoa consegue viver com qualidade de vida naquela centralidade, sem grandes deslocamentos, sem grandes impactos. Então esse seria, na tua visão, o exemplo da sustentabilidade dentro de um grande centro urbano. Agora, mesmo em Nova York, quando você, digamos, sai daquela ilha mítica e dourada chamada Manhattan e vai para Brooklyn, vai lá para onde tem New Jersey, etc e tal, já se perde um pouco dessa configuração, né? Quer dizer, São Paulo, se você sai de lá e já de Higienópolis e vai para Heliópolis, você perde essa configuração. Então, o que eu estou entendendo que você está colocando é que as cidades deveriam se mirar nessas centralidades positivas que deram certo e exportar e implantar esse modelo no restante da cidade. Seria isso? Um pouco isso, não apenas, mas um pouco isso também, né? O que a gente hoje, os urbanistas estão defendendo, quase todos, é um pouco assim, uma cidade, eu não vou falar ideal, que é meio temerário, nenhuma mas uma cidade mais qualificada em termos de indicadores de sustentabilidade urbana, é uma cidade constituída por uma rede, né, de tamanhos diferentes, de núcleos compactos, com todas essas amenidades, equipamentos que você acabou de citar, né? Alguns serão Manhattan, mas outros serão núcleos menores, mas também interessantes, né? Então é um pouco pensar desde que essa rede de núcleos compactos, mais densos, com equipamentos públicos qualificados, com uma vida interessante, com uma urbanidade, que as pessoas estejam usando as ruas, as calçadas, né, o chão, né,
público de uma maneira tranquila e gostosa e eficiente. Nesse sentido, a gente promoveu inclusive entre diversas faixas de renda, etc. Né? O que a gente chama também, Jaime Lerner tem uma boa colocação que ele fala: as cidades precisam ter sociodiversidade territorial, as nossas cidades brasileiras, né? Gentes diferentes frequentando os mesmos lugares, né? E não uma cidade toda segregada, porque isso aumenta muito a violência, né? Então isso tudo é um ideal, é uma busca, temos que buscar. É possível que São Paulo, tendo o mesmo tamanho, por exemplo, consiga ser uma Nova York? Eu diria que não, infelizmente não. Eu acho que isso é um dado, né? É uma ilusão achar que vai. Eu acho que nenhuma cidade mais de país emergente, São Paulo, Rio, Bogotá, Mumbai, etc., vai conseguir fazer o que Londres e Nova York, por exemplo, e Paris, por exemplo, fizeram, que é uma rede fantástica, invejável, de 400, 500 quilômetros de metrô. Esses caras fizeram isso há 50, 60, 100 anos atrás, quando a cidade era muito menos construída, era muito mais barato, era muito mais fácil. É quase impossível fazer isso hoje. Ou seja, nós temos que nos reinventar aqui, no século XXI, de uma outra maneira. Falando de transporte, sendo objetivo, provavelmente nós vamos ter uma rede de metrô mais eficiente do que a que nós temos hoje, tomara. Demorou-se muito, né, para começar a efetivar aquilo que estava nos planos. Eu costumo dizer, fazer um parênteses, que no Brasil nós temos muito plano, se a gente entrar nas secretarias de planejamento público, urbano no Brasil todo, você vai ver vários planos muito bons, muito papel e muito PowerPoint. O problema é que não se concretizam, não viram realidade, né? E muitas vezes começa-se uma boa coisa, mas a gestão que chega administrativa seguinte para, né? Então é uma falta de continuidade. O Brasil tem uma falta de tradição de implementar bons planos, né? E de continuidade. Isso é um grande dilema que tem que ser vencido. Explica muito do nosso fracasso isso, né? Não é falta de conhecimento, é falta de seriedade, passa por política, né? Muito, né? Perdi o fio da meada do que eu estava falando. Assim, a mobilidade. Nós vamos ter provavelmente redes de metrô não tão grandes quanto essas. Paris, Nova York e Londres. 400, 500. Nenhuma mais cidade mais. Talvez só a China está fazendo isso, né? Com outro contexto, inclusive político, né? Mas nós vamos ter que fazer o que é possível. Talvez 100, 150. Né? O dobro do que tem em São Paulo hoje, que é uns 70. E outros sistemas que são complementares. Linhas eficientes de VLT, veículo leve sobre transporte, sobre trilho, e de BRT, uma rede de ciclovias nas partes planas da cidade, para que não seja apenas de lazer, mas que seja de uso cotidiano. Em cidades planas todas, como o Rio de Janeiro, por exemplo, isso tem que fazer de monte, é muito fácil. Mas eu costumo dizer também que é interessante, às vezes, a gente olhar para cidades que souberam se reinventar e que não são de países ricos, né? Bogotá e Medellín hoje são dois cases interessantíssimos, assim como Curitiba foi com mérito durante uns 30 anos, né? Bogotá tem 8 milhões e meio de pessoas, quase do tamanho da cidade de São Paulo. A cidade tem 10 milhões. Não a grande São Paulo, a cidade. A cidade. Num país muito mais pobre, com problemas de narcotráfico gravíssimos, né? 2 prefeitos assassinados em Bogotá. E Bogotá, situação política muito mais instável que aí em São Paulo. Num país muito mais pobre, né? Aqui do lado, etc. E, no entanto, Bogotá, nos últimos 15 anos, né? Graças a 3 prefeitos de continuidade administrativa política, fizeram coisas incríveis, que fizeram, inclusive, uma redução fantástica dos indicadores de violência urbana. 300 quilômetros lineares de ciclovias implementadas em 12 anos. Ciclovia. Discurso do Henrique Peñalosa ao tomar posse. Invejável, incrível, Henrique Peñalosa. Vocês me deram este mandato. Estamos continuando o mandato do prefeito anterior, que promoveu mais de 350 quilômetros de parques lineares, habitação, os grandes equipamentos, que eles chamam lá dos grandes bibliotecas públicas, que ficam abertas 7 dias a semana, 365 dias do ano, 24 horas, nas periferias, né? Agora, eu acredito que nós possamos enfrentar o inimigo público número 1, chama-se carro. Prefeito dizendo isso. E aí,
na sua gestão, 4 anos, implementou 300 quilômetros de ciclovia. Não é ciclofaixa de vez em quando, em horários de dominguinho, não. Na Paulista, que a gente... Ciclovia 24 horas por dia, protegida, segura. Pegou todas as principais avenidas. Imagine a nossa Paulista, Brasil, Faria Lima, Berrini, tirou uma faixa do carro, botou guarda-rail, só entra bicicleta aparamentada devidamente, não entra pedestre, não entra moto, não entra carro, permanentemente. Isso é uma decisão política, corajosa, bonita, invejável, de que cidade você quer. Você quer uma cidade para os carros ou você quer uma cidade para as pessoas? Essa pergunta, eu acho que a nossa sociedade começou a fazer, tardiamente, demorou, mas ela está na pauta, nós estamos aqui hoje. Né? Eu tenho falado, costumo dizer isso, até uns 3 anos atrás, eu falava muito para os meus pares, né? Academicamente, arquitetos, urbanistas, stakeholders da minha área, a cadeia, ou na universidade. Hoje em dia, quase todas as minhas falas, palestras, entrevistas, são para a sociedade geral, leiga, né? Empresários, Fiesp, Heliópolis, líderes comunitários, incrível, políticos, né? Várias correntes. A CM Neto me chamou lá no finalzinho, último mês de campanha, para falar da ideia, o que eu achava, um dia inteiro do seminário, de criar uma secretaria da cidade sustentável. Então, assim, de várias. O que eu estou querendo dizer? A pauta de uma cidade mais sustentável demorou, mas chegou no Brasil. E está crescendo, está tomando forma. Talvez que a gente tenha chegado no poço, no fundo do poço, em algumas coisas, né, que já falamos aqui hoje. Talvez porque a sustentabilidade a sério está chegando em um monte de coisa e era inexorável que chegasse aonde todos nós vivemos e moramos. Maravilha, nós estamos entrevistando, para você que está chegando agora, nós estamos aqui no Urban View de hoje, entrevistando Carlos Leite, arquiteto, autor do livro Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes. E Sandra, pessoal, você tem que participar aí, mandar sua pergunta, enquete, dá uma lembrada no pessoal aqui que a gente tem de possibilidades de interação aqui ao vivo. Pois é, nós temos o chat da AltV, então você que está nos assistindo aqui no site da AltV, basta você fazer o seu cadastro. No site mesmo, você vai receber um login no seu e-mail e você pode participar com perguntas e comentários ao vivo aqui no programa. Já tem a Ana Maria Santa Cruz, o João Meia, que estão aqui conversando comigo. Outra possibilidade é você votar na nossa enquete do dia no site www.urbansystems.com.br. Só lembrando a pergunta, são mais alguns minutinhos, você tem mais 20 minutos aí para participar. As grandes cidades estão fadadas à falência? 3 opções: sim, não há como evitar; não, mas os problemas sempre estarão à frente das soluções; ou terceira opção: nunca conseguiremos nos reinventar. Eu estou aguardando a participação de vocês. Muito bem, Carlos, uma questão recorrente que eu ao menos noto que tem aparecido aqui nas entrevistas que eu faço no Urban View, sobre essa questão de sustentabilidade, planejamento urbano, cidades mais equilibradas, tem surgido questões como a falta de cultura, né? Falta de cultura tanto da população, que não sabe exigir ou não tem, digamos, educação mesmo para respeitar uma faixa de pedestre ou para ir batalhar ali pelo seu direito. Cultura, então, aqui entendido de uma forma muito ampla, né? Cultura mesmo, quer dizer, o cidadão, né, quando a gente se refere a Nova York, a Paris, o camarada não admite, ele sabe, tem um senso cívico, um senso de organização de tecido urbano que é muito maior do que o nosso em termos culturais. E outra grande questão que sempre aparece aqui junto aos nossos entrevistados é a questão da falta de planejamento, que você citou um dos tópicos delas, que é a falta de continuidade, né? Então, você está colocando aí exemplos desde Nova York e Paris, que nem você falou, são exemplos um pouco mais difíceis da gente chegar lá, mas tem exemplos mais aí, mais próximos, tipo Bogotá. Como é que você vê essa questão da cultura e da falta de planejamento como fatores de influência nessa pouca sustentabilidade que temos nas nossas cidades ainda? Tá certo, você está certíssimo. São 2 desafios, né, que temos que superar, né? Eu acho que assim, a falta de a coisa da cultura cidadã, né, o espírito republicano na cidade em que nós vivemos e, portanto, devemos cuidar. Como eu disse no início, as cidades são como nós, a gente não cuida, elas ficam descuidadas e doentes, né? E a cidade é um coletivo de todos nós, né? Isso precisa começar a estar nos nossos poros, e é o que você bem falou, né? É incrível, né?
peguemos uma classe média nossa, típica, né? Que não usa os espaços públicos em São Paulo, que não anda de metrô, que nunca entrou de metrô, vai para Paris, para Londres, para Nova York, né? Passa um dia no parque, anda de metrô, não para o carro em fila dupla e tripla, que é o que eles fazem aqui, né? Não joga bituca de cigarro no chão, que é o que eles fazem aqui, não anda com carro. Nós estamos numa outra coisa incrível, que hoje me incomoda muito, que apareceu, bombou nos últimos anos do Brasil. O que eu chamo de uma exacerbação do eu. As pessoas usam o carro hoje num som inacreditável, né? Por exemplo, como se todo mundo fosse obrigado a compartilhar aquele som, né? Assim como se veste de uma maneira exacerbada, né? Assim, existe uma exacerbação da cultura brasileira hoje que extrapola, né, o limite do próximo, né? E o uso coletivo da cidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa superar. Tem 500 anos de uma má tradição, talvez aí, que vem lá dos portugueses, né, de um território que sempre foi explorado. Isso aqui sempre foi a terra a ser explorada. Mata índio, rouba o ouro, pega o pau-brasil, né, e o que ficar, ficou. Espírito republicano zero. Então, são 500 anos de uma péssima tradição de falta de zelo, de cuidado, de apenas se explorar, né? No mau sentido, né? Então, isso é uma coisa que é demorado, é longo, passa por cultura, conscientização, espírito republicano, passa inclusive por uma coisa que está em empresários, né? Até de olhar um pouco em cima de um lucro bom e não o ideal exploratório, não o ótimo exploratório. Lucro verde. Passa por coisas que a gente vê hoje. Se você anda nas cidades mais interessantes do mundo, essas coisas estão acontecendo. E as pessoas estão cobrando. A sociedade hoje admira empresários que fazem isso. Assim como as pessoas cuidam das calçadas de uma maneira incrível, né? Então, existem gentilezas urbanas aí que nós estamos anos à luz. É verdade, né? Precisamos construir, né? De novo, eu acho que o fato da pauta cidade melhor, cidade mais sustentável, cidade mais qualificada, vai ajudar, espero. Eu sou otimista, de maneira geral eu sou um otimista. Eu quero pegar esse gancho do que o Carlos está falando aqui, pedir para o pessoal da ilha colocar no ar o nosso quadro Urban View em Foco, que traz aqui algumas imagens, tá? Algumas imagens de Heliópolis, é isso, Carlos? Esse daí é essa primeira imagem é um desenho de Heliópolis. O que significa esse desenho? Eu queria, a gente às vezes fica nesse debate aqui falando dos jardins, aqui da Zona Sul de São Paulo, mesmo nas áreas mais nobres da Zona Norte, da Zona Leste, e aí a gente tem que, por exemplo, Heliópolis, para quem não conhece, é uma favela de São Paulo, né? Vamos apresentar Heliópolis para quem não conhece ainda. Vamos apresentar Heliópolis para o mundo. Isso aí é o Cantinho do Céu, na verdade. Belíssimo projeto. O Cantinho do Céu já é uma outra favela na Represa Billings, na Represa Billings, um projeto premiadíssimo o ano passado, com toda a justiça. Projeto promovido pela SEAB, pela AB, que fez nos últimos anos um trabalho fantástico de urbanização com habitação de alta qualidade em São Paulo. Eu queria inclusive citar os nomes, acho que merece. Beth França, coordenadora do programa, e arquiteto Marcos Boldarini. Por que aquela imagem é tão poderosa para mim? Porque faz um resgate de algo que aqui nessa cidade nós ignoramos solenemente, que é a boa relação cidade-águas. Voltar a termos avenidas atlânticas, voltarmos a termos o uso das águas de maneira prazerosa para nossas cidades, né? Aqui a gente ignorou isso. Esse projeto é muito bonito, porque lá num território informal, no meio de uma favela, além da melhoria das habitações, remoção das áreas de risco, melhoramento da favela, etc., existe uma coisa fantástica, que são piers, parques lineares, decks, ciclovias, junto e em cima das águas. Lindo, lindo, lindo. Quer dizer, ele foi um projeto que pegou essa centralidade, digamos assim, que a favela é uma centralidade, tem uma vida própria, tem uma vida urbana ali, as pessoas, como você falou, comercializam, vivem, trocam, empreendedorismo, empreendem, vão na farmácia, vão no supermercado, cozinham, recebem, enfim, você tem uma vida ali, e isso foi uma intervenção na busca de
melhorar essa qualidade de vida dessa área, digamos, menos atendida. Menos atendida e sinalizando um pouco para toda a sociedade, a 10 milhões, quiçá para 20 milhões de pessoas que estão em volta das nossas represas, né, a metrópole, de que nós precisamos e podemos, como todas as outras grandes cidades do mundo, ter uma melhor relação cidade-águas. Então, né? ali a grande crítica que existia em relação a essa favela é a questão da contaminação do solo e a contaminação da água da represa Billings, que é uma das principais abastecedoras de água da cidade de São Paulo. Nesse tipo de intervenção foi trabalhada essa questão do tratamento da água, do esgoto, de não jogar lixo na represa, esse tipo de coisa? Também, são duas ações que andam paralelamente, e ações precisam ser integradas, né? Já existe um projeto de recuperação das duas represas há algum tempo, está andando relativamente bem, né? Existe um programa aqui sendo feito também de educação ambiental nesse lugar, né? E já existe a possibilidade de começar a se usar isso como foi colocado aí. Então acho que são coisas que andam junto. O primeiro croquis que você falou, na verdade, que você mostrou, o do desenho, na verdade... Primeiro lá, eu estou vendo agora aqui, são práticas criativas em territórios mais Paraisópolis. Isso, é Paraisópolis. De Paraisópolis, que fica na região do Morumbi, isso aqui mesmo. em São Paulo. São Paulo tem dois grandes territórios informais, duas grandes favelas, né? Heliópolis, a maior de todas, e Paraisópolis. Os números são polêmicos, mas aproximadamente 100 mil habitantes numa e um pouco menos na outra, né? Heliópolis é a maior. Isso é um croquis muito bonito, um projeto do meu colega Hector Vilieca, que faz uma coisa muito simples, mas com uma imensa dimensão, eu diria, de trazer urbanidade, né? É uma ligação entre duas cotas da favela, poder ligar lados, conexões através do lado esquerdo ali, o lado direito é uma espécie de uma ponte. Uma passarela de madeira sustentável, de manejo, um uso correto e o resgate do córrego poder ser limpo e usado pela população como lazer. Simples assim. Simples assim, mas isso faz muita diferença, né? É o que eu digo, a cidade... Agora isso não foi realizado. Esse ainda não, esse ainda não. Ali no Cantinho do Céu foi realizado. Qual foi a diferença? O que fez ali? Foi a mobilização de um grupo, a mobilização do grupo junto com a sociedade civil? Foi o poder público que resolveu dar à luz e falar, vamos fazer essa experiência aqui? Por que um acontece e outro não acontece? Por que isso não se transforma numa política pública? O do Hector está para acontecer, está chegando lá. Mas é o que falei, São Paulo é uma das... eu acho que assim, a gente tem que valorizar porque são poucos momentos de administração pública, de gestão, que fazem a diferença. Assim como eu falei que durante 30 anos o IPUC, o trabalho pioneiro do Jaime Lerner em Curitiba merece destaque no mundo inteiro. No que se refere à promoção de habitação em territórios informais, nos últimos 6 anos, aqui em São Paulo, gestão Kassab, através da arquiteta urbanista Elizabeth França, fizemos coisas incríveis. Esses exemplos todos são saídos daí, né? Contratação de bons escritórios, de bons urbanistas, fazendo e concretizando iniciativas interessantes na melhoria dessas favelas em São Paulo. Mas existem coisas interessantíssimas também, que se der para passar aí, vamos lá. São coisas próximo como essa. Slide tem uma escadaria bonita aqui, né? Passa o que eu vi. Mais um para frente. Mais um para frente. Mais um para frente. Olha isso, uma horta. Isso. Cidades sem fome, hortas comunitárias, em pequenas praças, nas lajes das casas. Volta um. Pode voltar um, por favor? Isso. Aí nós temos na tela... Cinemas ao ar livre. Olha só as que andam de favela para favela, não apenas num lugar, né? Volta um para trás. Esse aí, projeto BioUrban, do Jeff Anderson. Esse é um projeto que foi premiado pelo Urban Aid, London School of Economics, em Londres. Percorreu o mundo. São trabalhos que eu coloco... Isso é onde essa escadaria? Isso aí é numa favela no Cambuci. No Cambuci. Foi um trabalho o quê? De recuperação, de Isso era uma viela onde só se jogava lixo, né? O Jeff, junto com crianças, durante alguns anos, todo dia de manhã acordava, pegava um enxadão, limpava, ia botando uma cadeira, plantando uma planta, azulejando, fazendo um pouco de arte educa, a favela se reinventa e temos uma escadaria que é uma sala de estar urbana hoje, né? O que contribui também para o resgate da autoestima de quem mora lá. Porque é aquela história, se você mora num lugar que é feio, uma favela,
lixo, sujeira, córrego ao céu aberto, colchão jogado, e você de repente começa a ter esse espaço, digamos, recuperado, esse espaço começa a ficar bonito, as pessoas começam a ter uma outra relação. De dentro para fora e de fora para dentro também, né? Então, agora, mais uma vez, é uma iniciativa praticamente individual dessa pessoa, né? Quer dizer, de novo fica essa questão, por que não se adota isso como uma política pública e estimule-se que todos... É o inglês, né, que você falou? Como ele chama? Rodney? O qual? Esse da escadaria? O Jeff Anderson. Que todos os Jeffs que queiram fazer esse tipo de coisa, ele é brasileiro. O pai dele gostava de filme de cowboy e botou esse nome. O Jeff. Eu já pensei que fosse estrangeiro. Não, mas então, você tá certo, mas eu diria também que nós temos hoje, assim, eu tenho um laboratório no Mackenzie, que é o Laboratório de Cocriação em Territórios Informais. Todas essas imagens vêm de um mapeamento que temos feito há 2 anos e meio, em Heliópolis especificamente, onde a gente está mapeando inúmeras coisas como essa. Estão aparecendo hoje, nas grandes favelas do mundo, iniciativas interessantes que eu estou chamando de práticas criativas, pequenos empreendedorismos. As pessoas estão recriando, reinventando de baixo para cima, bottom-up, muitas vezes sozinhas, algumas vezes em parcerias com um arquiteto, um artista, um formador de opinião, ONGs. Heliópolis tem mais de 100 ONGs ali em volta, desde coisas conhecidas e premiadas como a Orquestra Sinfônica Heliópolis, promovida pelo maestro Bucarelli, com o apoio da Votorantim, até a escadaria do Jeff, até as hortas comunitárias, os cinemas ao ar livre, etc. As pessoas estão, mesmo nesses lugares, hoje, reinventando, né? Então, nesse sentido, é que eu acho que assim, as cidades hoje interessantes e grandes, elas são uma complementação de iniciativas interessantes. Às vezes são reinvenções, como o High Line em Nova York, né, que é uma antiga via expressa de trem, parada, abandonada, que vira um fantástico hoje, parque linear, maravilhoso, fantástico, né? Mas que tem um papel importante do prefeito, do Michael Bloomberg, a competição, os arquitetos que quiserem, mas tem um papel fundamental de 2 gays que moravam lá embaixo, que foram contra a demolição daquilo, que começaram a pautar, que criaram um blog, a história que está atrás do que a gente vê hoje inaugurado. Então, eu olho hoje um pouco essas coisas todas como essa efervescência, essa emergência de coisas interessantes que só a grande cidade tem. O que você está nos dizendo... De High Line a Heliópolis. É que as pessoas... o caminho é que as pessoas vão ter que ter um processo, talvez de médio e longo prazo, de tomada de consciência de que aquele espaço a qual ele convive lhe pertence e que se ele não batalhar por esse espaço, nada vai acontecer. É isso mesmo. Às vezes é muito simples, é cuidar da nossa calçada, coisa que aqui nesse país está longe de acontecer, né? Nós vamos ter um programa, inclusive, para falar, nós vamos receber aqui alguns arquitetos, Benedito Abud deve vir, para falar sobre mobilidade urbana em calçadas. Primeiro pela questão do projeto Calçadas, aí, que foi aprovado recentemente pela Prefeitura de São Paulo, e segundo que eu recebi um dado assustador, eu infelizmente não tenho ele de cabeça aqui, mas parece que mais de 50% do transporte em São Paulo é feito a pé. Então, nessa reportagem que eu vi, se defende que a calçada é um meio de transporte urbano, assim como o VLT, como o ônibus, como o metrô. Você concorda com essa ideia? Concordo plenamente, concordo que se você quiser, eu tenho até uma tese, se você quiser ver o atraso de uma sociedade, meça pelo descuido ou cuido das suas calçadas. Eu acabo de campar a tese do Carlos, que é a mesma que a minha. Não, e é o seguinte, você não está falando de bairros menos... Se você for em bairros nobres, porque é aquela que você citou, né, Carlos? As pessoas ficam dentro dos seus carros, elas não frequentam o espaço público, não usam a calçada, não usam parque ali perto de casa, não visitam a praça perto de casa. E quando você sai a pé, é que você vê o estado... Eu tenho que citar aqui um caso que aconteceu. Eu fui passear com meus cachorros ontem, e eu juro por Deus, gente, tinha assim, uma calçada desse tamanho. Aí, sim, tinha 10 centímetros aqui, tinha um poste. E entre o poste e o restante do muro da casa do indivíduo, ele colocou uma floreira. Isso. O que, indubitavelmente, obrigava qualquer pessoa que estivesse transitando pelo local a simplesmente sair da calçada,
passar, desviar da floreira e do poste e entrar de novo na calçada. Isso porque essa era uma calçada bem cuidada. A calçada estava muito em ordem. Colocou uma floreira para decorar. E talvez até na cabeça dele ele esteja fazendo uma coisa legal. Mas ele simplesmente impediu a mobilidade urbana no negócio. É uma individualização / apropriação individual, absolutamente individual, de um lugar que deveria ser público. De certa maneira, o que esse cara está fazendo? Ele está fazendo ali o meu jardinzinho, né? Eu ponho a minha floreira, eu muro, eu cerco. Eu vou pedir para ele colocar uma última foto aqui do Urban View em foco. É a última slide que tem aqui uma foto, essa da foto aí, essa daí que está aparecendo aí. Que ela parece quase com uma obra de arte. Uma obra de arte. Onde que é isso? Isso aí chama-se Heliópolis 2, de autoria de Dionísio Gonzalez, que é um artista plástico de Madrid. É incrível isso, porque assim, esse é um trabalho de arte, não é um trabalho de urbanista, não é um trabalho de arquiteto, não é política pública. Ele fez uma intervenção nesses caixotinhos isso é uma montagem, aqui. É um trabalho de arte, é uma montagem. Ele pegou uma foto aí da paisagem existente em Heliópolis e alterou, modificou com algumas novas peças. Mas por que eu acho ela tão poderosa, né? Porque ele está colocando, e é interessante vindo olhar de um arquiteto, uma questão muito interessante. A transformação futura de Heliópolis pode se dar aí dentro. Nós podemos agregar habitações, comércios, serviços, outras arquiteturas, de uma maneira bastante imbricada, interfaceada e mixigenada com aquilo lá. As cidades do futuro, elas não necessariamente serão tão formais como a beleza formal de Londres, Paris, Nova York. Talvez muitos lugares serão isso aí, né? E isso é poderoso para mim pelo seguinte, porque tradicionalmente, infelizmente, salvo honrosas exceções do Brasil, as políticas públicas de habitação, de resolver o déficit habitacional das favelas do Brasil, nas favelas brasileiras, foi tirar as pessoas dos territórios informais das favelas para levar para morar em conjuntos habitacionais horríveis, iguais àquelas caixinhas de morar, longínquo, longe de tudo, onde só aumenta a exclusão, a violência, etc, etc. E aqui não, né? É um olhar de um artista falando, e se a gente reinventar lá dentro? Bonito isso daí. E as pessoas não precisam sair de lá. Porque se você andar como eu ando em Heliópolis, você vai ver que 99% das pessoas amam, não querem sair de lá. Existe uma vida urbana, inclusive, uma dimensão de interação, de vida social, que na maior parte da cidade formal, das nossas classes médias, a gente perdeu. Essa convivência, com o vizinho, você cuida da minha casa, fica com a minha chave, com o cachorro, vamos fazer o churrasquinho na laje, vamos ter uma horta comunitária, todo mundo se conhecendo. É isto que faz o olhinho de um urbanista brilhar, dessa interação, dessa vida urbana que está em Barcelona, que está em Nova York, está em Heliópolis, está em Paraisópolis, está no Morro do Alemão com o teleférico novo, está nesses lugares de uma maneira muito poderosa, apesar das deficiências. Muito bem. Carlos, praticamente uma última pergunta aqui. Quer dizer, você falou, na verdade, para pegar exatamente o rescaldo que você está falando aí, que é essa relação entre os diferentes espaços urbanos, planejados e informais, né? O que a gente pode ver de maneira sintética, assim, espaços urbanos planejados, ou seja, poder público ou poder privado vai lá e faz uma intervenção. A gente tem casos de muito sucesso, exemplos bacanas, etc. Casos de insucesso, você citou, acabou de citar o tira a favela, faz um conjuntinho habitacional mais longe lá e manda o cara morar num caixotinho. E você tem a questão da intervenção urbana informal, quer dizer, ela vai se criando, que também pode resultar em coisas interessantes e belas ou pode resultar em grandes problemas. Então, queria que você só abordasse um pouquinho essa relação entre esses diferentes espaços urbanos formais e informais aí. Então, eu costumo dizer que as grandes cidades hoje, do século XXI, não são mais Londres, Paris e Nova York. Essas foram as grandes cidades do século XXI, né? E muitas delas deram muito certo, né? No final do século XX. Porque Londres, no século XVIII e XIX, era tão ruim quanto as nossas, de tudo. De segurança, de favela, de lixo na calçada, de jogar as férias do andar de cima e cair de baixo, de falta de mobilidade. Veja uma foto do caos quando aparece o carro nas primeiras décadas em Londres, um inferno, né? Então, assim, elas se reinventaram durante o século XX inteiro e hoje grande parte delas funcionam muito bem, né? Porém, aqui a gente tem uma novidade incrível que
eu prefiro não olhar como problema, mas como um desafio possível e interessante, que é a reinvenção com muita melhoria. Precisa de política pública, precisa de planejamento, continuidade, mas passa muito por um uso mais interessante da maneira com que o uso cidadão, né, da cidade, mesclando territórios formais e informais, diferentemente de Londres, e Paris, e Barcelona e São Francisco. Aqui a gente tem isso, a gente tem os nossos morros do Alemão, Paraisópolis, Heliópolis, etc. E eles vão cada vez mais fazer partes e estarem mixados aos territórios formais. Cada vez menos teremos essa borda, né? Ainda bem. E essas coisas vão fazer parte. E isso tem que ser a beleza, inclusive, de emergência de oportunidades de economia nessas cidades, né? Maravilha. Nós estamos entrevistando aqui o Carlos Leite, arquiteto Carlos Leite, sobre cidades inteligentes, como promover o crescimento urbano de forma sustentável. E como o Urbanville está chegando ao fim, eu vou pedir para a Sandra consultar aí o resultado da nossa enquete para que a gente possa comentar com o Carlos. Tchararam. E olha que a enquete mudou muito, viu, Carlos? Durante o bate-papo, tá bem interessante. A pergunta que a gente fez na nossa enquete de hoje: as grandes cidades estão fadadas à falência? 9% disseram que nunca conseguiremos nos reinventar. 18% disseram sim, não há como evitar. E a maioria, 73%, disse que não, mas os problemas sempre estarão à frente das soluções. E aí, Carlos? Me diz com a realidade, o que você acha? Melhoramos? A resposta melhorou? Melhorou, porque no começo, no início não tinha nenhuma, nunca conseguiremos nos reinventar. Agora já tem uma porcentagem. Exatamente, 73% diz que não, mas os problemas sempre estarão à frente das soluções. A maioria acha que a gente não vai falir, mas a gente sempre vai ter mais problemas a resolver do que a solução sempre vai vir a reboque do problema. Sim, em segundo lugar, 18% diz que vai falir. Sim, vai falir, não tem como evitar. Exatamente. E um pouquinho, que foi ficou, 9% só diz que nunca vai falir. conseguiremos nos reinventar. Nunca, São tá? Então, durante o programa a gente conseguiu, acho que, passar um pouquinho de boas notícias, melhoramos aí os seus indicadores, né? Eu confesso que se eu fosse votar agora, eu colocaria nunca conseguiremos nos reinventar. Mas nós começamos com 0% no nunca conseguiremos nos reinventar. Olha, 9% já fez essa mudança de paradigma. O Carlos me deu uma luz no final do túnel. Espero que não seja um grande centro urbano vindo em direção contrária. Não, é isso mesmo, né? Se a gente... eu acho bom, eu acho que faz parte. Mas a gente tem que ser um pouco otimista com o olhar crítico, né? Os arquitetos urbanistas, nós somos bichos críticos sempre, né? A gente tem que ter olhar crítico, mas eu vejo isso de maneira positiva, olhar no crítico para poder reinventar, para poder melhorar, né? E não esconder para baixo do tapete e indo viajar lá para Nova York e deixando a nossa aqui fracassada, né? É um pouco essa uma leitura possível da gente olhar, né? Não tem jeito. A gente tem que se reinventar aqui mesmo, é aqui que a gente vive, os nossos filhos, as próximas gerações, o meu, o seu, da Sandra. A Sandra não tem ainda, mas terá, né? E é isso mesmo, né? É aqui, né? São Paulo tem muito poder, São Paulo concentra quase 25% do PIB do Brasil. São Paulo é hoje uma das cidades mais ricas do mundo. A grande São Paulo hoje tem um PIB maior que da Argentina. Que nossos dos irmãos nos Exatamente. Então é assim, existe muito potencial aqui, né, para pegar a nossa maior cidade, para fazer coisas interessantíssimas. A gente precisa fazer com que agora os outros indicadores acompanhem esse macroeconômico que virou esta potência. Muito bem, para você que se interessou pelo tema desse programa, eu vou pedir então ao Carlos, agora que mostra aqui o novo livro dele, Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, e fale onde que... Carlos, se a pessoa estiver interessada, como é que faz para comprar? Tem um site seu, tem um site da editora, como é que funciona isso para quem se interessou pelo tema e quiser aprofundar aí um pouco mais? Então, vamos lá. Aqui está o bichinho, o filhote, meu único filho, 15 anos de pesquisa e esse é o único que eu tenho até o momento. Ele foi lançado ano passado, foi super bem, esgotou em 2 meses, relançamos, é da Bookman, uma grande editora, acho assim, qualquer boa casa do ramo. Boa casa do ramo, ele tem bons cases do Brasil e de fora, né? E tem também o meu blog, onde eu costumo colocar aí, de vez em quando, vídeos, vamos botar o link desse, entrevistas, posts, etc. Cidades inteligentes, cidades sustentáveis, blog.
Tá. Bom, se você pesquisar... Blogspot, maravilha. Que também é só você pesquisar cidades inteligentes, cidades sustentáveis no Google, provavelmente você vai achar. Mas é dentro do Blogspot, que é uma área de blogs, né? Então ali você tem um blog seu, pessoal, que você compartilha todos esses conteúdos, essas ideias. Quem estiver interessado pode participar lá. Isso mesmo. Muito bem, nós estamos terminando o Urban View de hoje, pontualmente aqui 1h da tarde. Nós voltamos na terça-feira que vem com mais uma edição ao vivo do programa. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, o prazer foi meu. Espero que o pessoal possa aproveitar e ter um pouquinho mais de cuidado com as nossas cidades. Parabéns pelo trabalho. Eu quero aproveitar o ensejo, então, aí do blog e de todas essas informações para convidar você a conhecer outros vídeos também do Urban View. www.urbansystems.com.br. Você vai encontrar todos os vídeos do Urban View lá no site da Urban Systems. Maravilha, terminamos o Urban View de hoje por aqui. Voltamos terça-feira que vem com mais uma edição ao vivo. Até lá.